Portanto, queridos, nesta noite, escute as palavras da profecia que será ministrada da Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, é a palavra que revela os desígnios de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ok, boa noite. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui nesta rua pregando o santo e glorioso Evangelho. E hoje nós continuaremos falando do Evangelho de Marcos, retratos de Jesus no Evangelho de Marcos. E nós estamos aqui na 9ª mensagem e o nosso texto de hoje está em Marcos capítulo 2, os versos 1 a 12. Do ponto de vista desse texto, Jesus Cristo, o retrato dele aqui, é aquele que perdoa pecados e prioriza o perdoar o pecado antes da cura. É mais importante você ter o perdão dos seus pecados do que você ser curado ou ter seus problemas resolvidos. Porque os seus problemas, quanto a essa vida, são passageiros. Tudo passa, porém se você morrer sem salvação, é o que a Bíblia chama de perdição eterna, desespero eterno. Mas aqui nós encontramos uma história que aconteceu com Jesus Cristo, em que ele vai ser surpreendido por 5 homens que vão demonstrar uma fé muito grande, uma fé que vai ter de enfrentar muitos obstáculos, e com certeza a fé ela encontra muitos obstáculos nessa vida. Não é fácil alguém crer, especialmente inicialmente, até porque a fé salvífica é um dom de Deus e ao mesmo tempo um exercício do espírito humano. Eu vou ler o texto aqui em Marcos, no capítulo 2, e Jesus Cristo está em Cafarnaum. Cafarnaum era chamada a cidade de Cristo, foi onde ele mais atuou, era para onde ele sempre voltava, era como se fosse o seu quartel-general. E diz aqui, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Essa palavra Cafarnaum, que também tem a pronúncia Capernaum, significa Vila de Naum. Provavelmente o profeta Naum era desse local, tanto que passou a ser conhecida como Vila de Naum, Capernaum. E foi esse lugar que Jesus Cristo escolheu para fazer sua base, seu quartel-general, onde ele reunia seus discípulos depois das missões, das viagens. Ele retornava para Cafarnaum e diz aqui, alguns dias depois ele está voltando, entrou outra vez, porque ele fez isso algumas vezes, em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia, que de fato era um lago de água doce que nascia lá no Monte Hermon, ia descendo e empoçava em um lugar onde tinha mais águas, que era chamada Águas de Merom, e continuava descendo. Aí então caía num vale profundo, que era o Vale de Genezaré, e que se tornou o Lago de Genezaré, que ficava na Galileia, por isso que também era chamado pelo nome da região, Galileia. Então Jesus Cristo está ali naquela cidade, que a base econômica era principalmente a pesca, e é de lá que Jesus Cristo tira alguns dos seus discípulos. Por essa época, Jesus Cristo ele já está famoso. Diz aqui que ele entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa.
quando se soube que Jesus Cristo tinha chegado em Cafarnaum, houve um corre-corre na cidade para irem ver aquele que poderia ser o Messias, o Salvador, aquele que estava fazendo curas maravilhosas. E imagina em uma cidade pequena e diz: olha, chegou alguém que cura todas as enfermidades. Olha, era gente correndo de tudo quanto era lugar para levar parente com lepra, parente com toda espécie de enfermidade, cego, aleijado. E tinha um cidadão aqui que ele também soube. E ele não poderia ir porque ele era aleijado, ele estava numa maca, não podia nem sair. Porém, ele tinha 4 amigos. A importância de ter amigos, e amigos de fé. Aqueles 4 amigos disseram: olha, nós vamos te levar para Jesus. Vamos ver a história. E logo se ajuntaram tantos, muita gente. Quem que não quer ser curado? Você nota que os hospitais estão cheios de gente. Você nota que as UPAs, os postos são cheios de gente todo dia. E eles não distribuem senha para que a pessoa volte em outros dias. Eu lembro, logo quando eu cheguei em Fortaleza, eu tive de pegar senha, chegar lá 2, 3 da madrugada. Tinha gente que dormia lá. Então estava ali Jesus Cristo. Chegou Jesus Cristo. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Lembra que Jesus Cristo disse: eu vim para pregar. A minha missão é pregar. E depois disso seria realizar a nossa salvação lá na cruz do Calvário. Então ele reuniu todo mundo e lhes anunciava a palavra. Isso aqui é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, ele sabia que meros milagres não produzem salvação. Ele mesmo vai dizer em João capítulo 2 que muitos creram que ele era capaz de fazer milagres, que creram em Jesus, mas no Jesus milagreiro, não o Jesus Salvador, que você se arrepende dos pecados e se torna um verdadeiro discípulo dele. Então Jesus Cristo, ele disse: eu não vim para fazer milagres. Está na pauta, está na agenda, eu vou fazer, mas o meu papel aqui não é fazer milagre, meu papel aqui é anunciar a palavra. No capítulo ele diz: pregar. E aqui ele estava lá, a multidão todinha doida para ser curada, e ele pregando, anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E eles chegam, a casa está cercada. E ninguém queria dar espaço. Talvez até tentaram: afasta aí para eu passar aqui com a maca, com meu amigo. Não, vai para lá, procura teu lugar. E você faz: o que é que nós vamos fazer? Então eles deram uma volta pelos fundos e subiram para o telhado da casa. As casas eram feitas de mistura de barro com palha. E Jesus Cristo estava na sala. E olha o que esses homens fazem. Olha que obstáculo. A multidão não dava espaço. Tinha muita gente ali que queria ser curada. Aqueles homens era para ter desistido, poderiam ter desistido. O fato é que, e não podendo aproximar-se dele, talvez você até já tentou se aproximar de Cristo, mas você foi obstaculado. São os obstáculos à fé. Eu vou mencionar aqui alguns obstáculos à fé. Alguns têm o obstáculo lógico, aquela questão: como é que Deus vai perdoar meus pecados? Eu já pequei muito. E ele diz que nada que eu fizer pode me salvar. Ele diz que o único ato que Jesus Cristo fez na cruz traz perdão para todos os meus pecados. Então esse obstáculo lógico, o obstáculo da cultura. Alguns já estão tão impregnados de doutrinas falsas, de confianças falsas em ídolos, em religiões, em filosofias. Há muitos obstáculos. E um desses homens aqui era a multidão, às vezes a própria família. Eu lembro que eu ouvi essa história, ela falando,
ela quando se converteu há muitos anos atrás, 50, 60 anos atrás, era muito difícil você se tornar crente, porque algumas famílias simplesmente não admitiam. Então ela chega em casa, assistiu um culto, ouviu o evangelho, se entregou para Jesus Cristo, e ela chegou em casa e disse: agora eu sou crente em Jesus Cristo, eu agora sou cristã. Mas a família diz: mas você é católica romana, você já é cristã. O fato é que a família diz: se você se tornar crente, nós não queremos você mais na nossa casa. Uma moça. E era a família que tinha condições, ela vivia bem. Então a família era um obstáculo para ela crer em Jesus. Ela foi colocada para fazer a escolha: continuar com a família ou seguir a Jesus Cristo. Porém ela tinha realmente se convertido. E ela decidiu ir morar com uma família crente, bem pobrezinha. Ou seja, ela vivia uma vida boa, agora ela está vivendo com uma família muito pobre da igreja. Depois ela vai para o seminário e a experiência que ela conta é de muita privação, de muita dificuldade. Mas nada impediu dela ser uma mulher vitoriosa. Voltando para cá, esses homens não podiam se aproximar. Muita gente quer ser crente, percebe na vida daqueles que são verdadeiros crentes, aqueles que realmente se converteram, percebe uma mudança positiva, uma mudança maravilhosa. Eu não conheço ninguém que verdadeiramente se entregou a Jesus Cristo e passou a seguir os seus ensinamentos, se tornou um verdadeiro discípulo de Cristo, de que a sua vida melhorou 1000%. Em termos de, não estou falando em termos econômicos também, mas em termos de tranquilidade, em termos de ter a sabedoria de constituir família e guiar essa família por caminhos abençoados. E muitos querem, mas virão os obstáculos. Patrões que não gostam de crente, famílias que não querem crente no seu meio. E aqui diz que a multidão, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Então a verdadeira fé, ela irrompe, ela penetra, ela atravessa qualquer obstáculo. Aqueles homens encontraram alguma coisa perfurante. Quem estava perfurando não era o perfurador, era a fé deles, a fé que irrompe, a fé que perfura. Furaram o teto. Imagina o pessoal lá embaixo e de repente começa a chover terra, pó, aí o pessoal se afasta e o que é que vai acontecer? Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito, aquela maca em que jazia ou estava deitado um paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, olha, Jesus Cristo várias vezes ele elogiou pessoas que tinham essa fé irrompedora, essa fé que rompe, que quebra barreiras, essa fé que penetra. Não importa a barreira que aconteça, faz um buraco. Está me impedindo de passar, mas com a minha fé eu faço um buraco e atravesso. E aqui diz que Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele olha lá para o camarada. Veja bem, o camarada está sem poder se locomover, que precisa dos amigos para entrarem nessa aventura com ele. Então ele estava ansioso para que Jesus pregasse para ele sobre perdão ou para ser curado. O que é que vocês acham? Eu acho que ele ficou decepcionado. Que história é essa? Eu estou perdoado? Ele não falou isso não, eu estou imaginando. Para que foi que eu vim aqui? Eu vim aqui para ser o quê? Para ser curado. E ele me vem com uma pregação sobre arrependimento. Você nota como o Senhor Jesus Cristo priorizava essa questão do perdão divino. A coisa mais importante é ser perdoado por Deus. Não importa se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou jovem, se eu sou velho, se eu tenho saúde, se eu não tenho. O que importa é que eu sou perdoado. Diga amém. Amém. Diga, eu sou perdoado, aleluia. Amém. Essa é a grande verdade, é a coisa mais importante do que ser curado. Senhor, eu estou pedindo que o Senhor cure a minha enfermidade. Mas se não for, o Senhor já me perdoou, o Senhor já me deu tudo. Com o perdão de Deus, eu tenho o céu.
O céu é meu e ninguém toma. Então, no primeiro momento, esse camaradinha ficou decepcionado. Possivelmente, ele vai ficar só nessa conversa de que eu sou perdoado? Lá em volta de Jesus Cristo estavam as autoridades religiosas, que inclusive eram inimigas de Jesus Cristo. Por conta de Jesus Cristo dizer que ele era o Senhor do sábado, ele era o Senhor do tempo, ele era o Senhor do tempo, ele é que controla o tempo, e ele é o Senhor do sábado, ele foi que deu o sábado lá na lei, como sinal entre ele e os judeus. Então, por conta dele mostrar sua autonomia divina em relação ao sábado, eles já estavam procurando uma maneira de perseguir Jesus Cristo, de levá-lo à morte. E agora, olha o que esse Messias diz, que ele perdoa pecados. Eles não tiveram coragem de falar, né? A multidão estava toda a favor de Cristo, eles não estavam com a soldadesca que geralmente eles tinham em volta, eles vão deixar isso mais para frente. Então eles só pensam, mas esse cara é petulante, esse cara vem com história de perdoar pecado. Vamos aqui. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam só na mente, em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O raciocínio era corretíssimo, a lógica era certíssima. Eu só posso perdoar pecado de alguém que me fez ofensa, mas se alguém fez uma ofensa ao outro, eu não posso perdoar ela. Então estavam corretos. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia perdoar pecados de pessoas que não fizeram. O pecado foi contra outras pessoas, não diretamente contra Cristo. Se bem que todo pecado é contra Deus, todo pecado é contra Cristo. Todo pecado é teológico, é contra Deus. Só depois ele é sociológico, é contra o homem, antropológico. Então estavam ali. Por que diz esse blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, que era Deus, né? E que é Deus, sempre foi Deus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse. E agora Jesus Cristo denuncia o que está no coração deles. Olha o que Jesus faz. Por que arrazoais? Por que pensais? Por que vocês ficam aí entre si pensando nessas coisas? Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Então ele agora propõe para eles um enigma que não é propriamente nem sequer um enigma. É até lógico o que Cristo vai dizer. Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leite e anda? Olha aí, qualquer um pode dizer: teus pecados estão perdoados, mas quem é que pode pegar um paralítico, um aleijado, totalmente incapacitado e fazer ele levantar? Só Deus. Então, para provar a vocês que eu sou Deus, ele fez uma coisa que só Deus podia fazer. E lembre, ele colocou na ordem certa. Primeiramente, ele perdoou o pecado. Primeiramente, ele perdoou o pecado e só depois ele faz a cura. Na ordem certa. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem é usada aqui pela primeira vez em Marcos por Jesus, e é muito importante, porque essa palavra Filho de Deus é usada Filho do Homem, ela é usada pelo profeta Daniel, se referindo ao Messias quando ele viesse sobre as nuvens, quando Jesus Cristo viesse a sua segunda vez. Então ele aqui está se apresentando para que vocês saibam que eu sou o Messias e que eu também sou Deus. Eu tenho poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico. O que é que ele vai dizer ao paralítico?
A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você nota que ele não passou nem um óleozinho, ele não fez nenhum ritual, não mandou beber nem um copo d'água, mandou subir nem um monte, não jogou paletó, não derrubou, o homem já estava derrubado, né? Porque, olha, existe uma seita, uma heresia hoje, que diz que tudo está cheio de demônios. Eu estava vendo uma dessas pastoras que pregam sobre libertação de demônios, que ela diz que você tem de ungir todos os animais com óleo, o cachorro, o gato, se você tem vaca, tem de ungir com óleo. Ela diz que ungia até os ovos da galinha. Ela botava o óleo, que elas chamam da unção, em um vidro e borrifava os ovos. Ou seja, todos esses rituais não tem nada a ver com Cristo, mas tem pessoas que se dizem crentes e que se deixam enganar por isso. Jesus Cristo só disse, toma teu leite e anda. E assim ele o fez. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Não foi um milagre oculto, não foi um culto preparado, forjado para produzir pseudos ou falsos milagres, não. O camarada foi trazido imóvel, incapaz de se mexer e saiu andando. E levantou-se tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Porque era coisa que somente Deus realmente poderia fazer, ou os apóstolos que Jesus Cristo ia dotar com tal poder, ou até alguns que os apóstolos impôs suas mãos e dá tal capacidade. Mas vamos orar agora e eu vou tirar algumas lições aqui para nós desse texto. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora a entender, Senhor Deus, as prioridades de Deus na nossa vida. Que o espiritual vem primeiro que o material. Os dois são importantes, mas o perdão dos pecados é mais importante do que a solução de todos os nossos problemas. Quem não tem o perdão dos seus pecados, não importa se tem poucos problemas, o seu principal problema é a perdição da sua alma. Ó Pai, nos ajuda agora a aprender com o Senhor Jesus Cristo a ordem do céu. Nos ajuda também, Senhor Deus, ter uma fé penetrante, uma fé irrompedora, aquela fé que abre buraco nos muros que obstaculam, Senhor Deus, a realização daquilo que o Senhor nos propõe. Ó Pai, nos ajuda agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Os obstáculos à fé. Deixe-me, antes disso, nós já tiramos as lições diretas do texto, mas um dos obstáculos da fé é a ignorância, é a falta de conhecimento. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus fará proezas. Você sabe o que é uma proeza? É aquilo que só os atletas fazem. Eles levantam um peso, talvez 2, 3 vezes mais que um cidadão comum carrega. Eles podem fazer proezas. E Deus disse, aquele que me conhece, para ter fé é preciso conhecer. De alguma maneira, aqueles 4 amigos do paralítico, do ex-paralítico, e o próprio paralítico, procuraram se informar acerca de Jesus Cristo. Quando eles chegaram diante daquela barreira de obstáculos, eles disseram, olha pessoal, vale a pena. Vai parecer ridículo, 4 homens subindo no telhado, lá não eram telhas, eram na cobertura, subindo na cobertura e fazendo um buraco. Nós vamos pagar mico, vamos passar vergonha. Mas o que nós sabemos do Jesus de Nazaré, ele é o Messias. A ignorância faz com que muitos que não conhecem a Deus não confiem nele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia. Você vai ver as muralhas, tipo a de Jericó, mas com sua fé você vai derrubar. Você vai cavar um buraco que vai atravessar. Amém? Amém. E como é que vem a fé? Pela pregação.
Romanos, no capítulo 10, diz: conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, amém por isso? Amém. Por isso que é preciso estudar a palavra de Deus, é procurar conhecer o que Deus diz, conhecer o caráter, a personalidade de Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu ouso em nome dele, mais eu estou pronto a passar micos. Veja, aqueles homens subiram naquele terraço e fazem uma coisa, vai lá que Jesus Cristo fosse um falso curador. Eles não iam ter de pagar o telhado da casa e todo mundo ia servir de motivo de chacota. Então, por que é que muitos não têm fé? Qual é o grande obstáculo? Não conhecem a palavra, não escutam a palavra. Em Gálatas, no capítulo 3, 2 e 5, diz: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras ou pela pregação da fé? Então, Paulo está colocando aqui que a fé vem pela pregação. É por isso que Paulo diz: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Quer queiram ouvir, quer não. A coisa que as pessoas mais precisam é da pregação. Deveria ser a principal ocupação dos crentes, falarem do evangelho para as pessoas, estudarem a Bíblia para falarem às pessoas. Alguns até conhecem. Eu estava ouvindo um site, um canal no YouTube de um ateu, ele desfazendo de todos os versículos da Bíblia. Que história é essa? Citando o versículo de promessas, que aqueles que obedecem a Deus são bem-aventurados, são bem-sucedidos. Ou seja, ele até conhece. O caso dele não é ignorância. Ele cita textos da Bíblia negando esses textos. Muitos têm uma falsa crença, é outro obstáculo. Muitos, em lugar de terem ido primeiramente à Bíblia, eles foram acessados por uma seita. Existem seitas, religiões que ensinam coisas completamente contrárias à Bíblia. Seitas que ensinam, por exemplo, que Jesus não é Deus, que Jesus é o arcanjo Miguel, quando a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é Jeová Sus, o Salvador. Jesus Cristo, em João, ele dá 7 eu sou que são relativos ao que Jeová era no Velho Testamento. Eu sou a vida, só Deus é vida, nenhum anjo pode ser a vida. A verdade, o caminho, a verdade e a vida. Só Deus poderia ter criado todo o universo. E a Bíblia diz que nada do que foi feito deixou de ser feito por Jesus Cristo. Então, quem já se aproxima de Jesus Cristo achando que ele não é Deus, ou como as falsas testemunhas de Jeová diz, ele é um Deus com letra minúscula. Então, tal pessoa, ela não vai ter a fé verdadeira. Ela foi enganada antes de se aproximar da verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Então, obstáculo para crer. Outros são como Tomé. Eles sabem, eles têm um certo grau de fé, mas essa fé é misturada com a dúvida. Em Mateus, no capítulo 14, de 25 a 31, nos diz: mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, os discípulos, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, tenham coragem, não sejam covarde, sou eu, não temais. Aí aquela cena em que Pedro pede para andar sobre as águas, ele deixa o Pedro andar sobre as águas,
Mas o que é que o Pedro faz? Enquanto ele está olhando para Jesus Cristo, ele consegue pisar na água como se fosse em asfalto. Mas ele tira os olhos de Cristo e olha para o tumulto das águas, então ele começa a afundar. No versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, Pedro disse: salva-me, Senhor. Jesus pega na mão de Pedro, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então sabe qual é um dos obstáculos da fé? É que a gente crê e não crê. É uma fé duvidosa. É aquela fé de Pedro, que crê, mas se a coisa complicar, eu vou começar a duvidar. Será mesmo que eu vou sair daqui? Será mesmo que eu... Em Mateus 14, 31 nos diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. Por que duvidaste? Então a dúvida é um grande obstáculo para a nossa fé, não é nem a multidão, está no nosso coração. E Tiago diz que quando uma pessoa duvida, a pessoa que duvida é uma pessoa que tem estabilidade, ela não se firma nunca. Olha que aqui ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lhe lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça essa sabedoria, porém peça com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou seja, de dura disposição. É o que a psicologia chamou de borderline. A hora está super animado, a hora está lá para baixo. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não dá para confiar nele, porque ele diz: vamos que eu estou animado. Mas lá pelo meio, a tempestade começa a assolar. Oh meu Deus, vamos voltar. Cara, chegamos aqui, não dá para voltar. Então, o obstáculo à nossa fé é esse ânimo dobre. Meu amigo, a gente não decidiu que ia. Lembra dos 4 amigos do paralítico? Chegaram lá diante daquele obstáculo. Eles poderiam ter: vamos voltar. Não, vamos enfrentar. Problema existe para ser resolvido. Repita comigo, pessoal: problema existe para ser resolvido. Não é para chorar, não. Tem gente que acontece o problema, o leite derrama, ele se senta para chorar o leite derramado. Leite derramado não faz queijo, não faz coalhada, não serve para nada. Então leite derramou, não tem mais razão para ficar chorando ele. Oh meu Deus, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, se levante e vá atrás de outro leite. Ou então vá beber chá. Mas não fique chorando leite. Quando nós vimos que a coisa começou por ignorância. Eu não sei o que a Bíblia diz. É um obstáculo. Aí o segundo obstáculo, eu sei, mas eu não confio muito. É a dúvida, é a falta. Então, outro obstáculo que vem exatamente quando a pessoa se distancia. A pessoa se afasta da igreja, se afasta dos irmãos. Imagina se aquele paralítico tivesse escorraçado todos os amigos dele. Não ia ter ninguém para levar ele. Olha o que é dito aqui em 1 Tessalonicenses 3:10. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta a vossa fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: o distanciamento da fonte que poderiam trazer verdadeira informação para vocês faz com que a fé de vocês seja deficiente. Então se mantenha perto da fonte, se mantenha perto da palavra, porque se afastando da palavra, a fé vai se debilitando. E fazer o que os 4 fizeram. Foi o que os 4 fizeram, pessoal? Ficaram chorando leite derramado? Não. Foram para a luta, se expondo inclusive ao ridículo. Tiago 1:3 disse: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Aqueles homens foram pacientes, saíram se esgueirando ali, encontraram um meio de chegar até o teto. Você pergunta: como foi que eles chegaram ao teto? Tinha uma escada? Não sei. Eu sei que estes homens tiveram uma fé invencível, uma fé capaz de superar
obstáculos, de penetrar paredes. Uma fé penetrante. A sua fé penetrante ou é chorante? A fé penetrante é que penetra e faz uma abertura para você acessar a bênção. E essa fé chorante é que fica sentado no chão chorando. Oh, meu Deus, por que me aconteceu isso? Por que foi que eu perdi? Não, vamos para frente. Vamos confiar. E esse é o retrato de Jesus. Aquele que honra a fé que vence o obstáculo. Ele honrou a fé daqueles homens. Ele respondeu. Jesus vai responder sua fé quando ele vê que você tem coragem de brigar. Você tem coragem de ir para a luta. Que você se levanta e não desiste. E para você, meu amigo, que nos escuta, a fé vem pela pregação. Por isso nós estamos pregando aqui. Depois da pregação, ele curou o paralítico. Ele foi lá e resolveu o problema do paralítico. Então, primeiramente, vai pela pregação ter fé. E com a fé, ele vai fazer maravilhas na nossa vida. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E não pense que não vão ter obstáculos, não. Vão ter, vão existir. Mas você vai ser salvo. Amém? Amém. Boa noite.